Médico suspeito de abuso sexual contra pacientes em Igarapava é preso. Nós vamos para lá então ao vivo com a macro-região integrada em tempo real. Fernando Lima, desde cedinho, acompanhando essa história e traz as informações, a atualização desse caso aqui para a gente. Fernando. É isso mesmo, viu, André? Ele segue preso de forma preventiva. Isso, na prática, significa que esta prisão não tem um prazo para ser encerrada. Pode ser que ele fique preso até, por exemplo, o julgamento. Mas isso tudo depende aí do rumo que as investigações vão tomar. Olha só, Laerte Souza Filho foi preso aqui na delegacia de Igarapava, cidade de onde a gente fala ao vivo agora. Ele se entregou ontem aqui na delegacia, ele estava acompanhado de um advogado e daqui ele seguiu para Franca, onde vai ficar preso de forma preventiva. Ele já havia sido preso em flagrante na semana anterior, após ser denunciado por uma paciente daqui de Igarapava. Ela relatou que foi abusada e logo já veio aqui para a delegacia para fazer a denúncia. O médico foi preso em flagrante, só que na audiência de custódia ele acabou sendo liberado após pagar uma fiança de R$40 mil. Ao mesmo tempo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele recorreu dessa decisão e pediu para a Justiça que ele ficasse preso aí preventivamente. E ontem, quinta-feira, a Justiça atendeu então o pedido do MP e determinou que o médico voltasse para a prisão. Ele se entregou ontem aqui na delegacia de Igarapava, que abriu um inquérito para investigar este caso. O médico ortopedista ele está sendo acusado por pelo menos 3 pacientes de abuso sexual durante consultas. Esses abusos teriam acontecido em diferentes cidades aqui da nossa macro-região onde ele atua. Olha, André, hoje pela manhã nós conversamos com 2 vítimas que são da cidade de Guará, fica próximo aqui também a Igarapava. Elas relataram para a gente como foi este abuso que elas viveram. Vamos ouvi-las. Bom, primeiramente eu estava com problema de saúde e procurei um ortopedista pelo plano de saúde que eu pago. Então agendei uma consulta com ele num consultório particular ali na cidade de Tuverava. E no dia da consulta, eu não estava esperando por nada disso, entrei na sala dele, o meu esposo me deixou na clínica e esperando do lado de fora. E ele perguntou os motivos de eu estar lá, eu falei todos os motivos, pediu para que eu deitasse na maca, de barriga para baixo, com as mãos assim, para baixo também. Assim, automaticamente, a nossa mão fica com formato de conchinha, né? Então, ele começou a palpar o meu corpo, né? Aqui dói, foi descendo, chegou até nas nádegas, aqui dói. Eu falei, não, aí não dói, doutor. Então, ele chegou a inclinar o pé, chegou a dar uma levantadinha no corpo e encaixou o membro dele, né? O órgão genital dele, na minha mão e pressionou, esfregando assim. Eu fiquei em pé, de costa para ele, e ele levantou meu cabelo e começou a passar a mão na minha nuca, deslizando a mão dele pela minha lombar, né? Ali eu já fechei o olho, que eu falei, gente, parece que está estranho, né? Que eu já tive outras consultas, mais ou menos, eu falei, parece que está meio diferente, né? E nisso ele chegou mais perto de mim, que ele chegou assim, mais me acolchando, eu senti que o órgão dele já estava ereto ali. Aí eu já fiquei travado, já fiquei sem reação. Aí ele pediu que eu deitasse na maca, eu deitei de barriga para baixo na maca, né? E ele pegou e foi apertando, perguntando se doía, né? E nisso, ele pegou, puxou minhas 2 mãos para trás, ficou numa situação bem constrangedora, colocou a mão dentro da minha calça, né, na minha nágua, perguntou se doía, né? E ali eu já não tinha reação mais, eu já não tinha. Ele soltou minha mão e a mão da gente fica assim, deitada perto da maca, e ali ele começou a passar o órgão genital dele na minha mão. Ali eu já estava de olho fechado, sem reação, eu travei, porque você não tem reação na hora. Olha só, André, a gente conversou também com a advogada de defesa dessas vítimas. Ela também é presidente da Comissão da Mulher da OAB da cidade de Guará. E nós temos também uma fala do promotor do Ministério Público que pediu a prisão preventiva do médico. Vamos ouvi-los. Não tenham medo, que elas procurem os seus direitos junto à delegacia local, tá? Façam um boletim de ocorrência, não deixem isso impune para que outras pessoas não sejam vítimas. Elas devem também procurar um advogado de sua confiança ou até a promotoria de justiça, onde preferirem, mas é importante fazer o BO e procurar um advogado. Que elas procurem a polícia, procurem o Ministério Público
para fazer uma denúncia formalmente, pois todos os casos devem ser investigados. Muitas mulheres, a gente sabe que tem temor de comparecer para prestar um depoimento em razão principalmente de se tratar de crime sexual, mas elas são vítimas. Muitas têm vergonha de falar aos maridos, aos familiares, mas essas pessoas têm que dar apoio a essas vítimas, dar força a essas mulheres para que elas compareçam e denunciem, para que todos os abusos sejam devidamente apurados. Olha, André, a defesa do médico negou as acusações, afirmou que ele é inocente e afirmou também que vai recorrer dessa decisão da justiça no caso da prisão. A gente também pediu um posicionamento para a Câmara Municipal de Ituverava, já que o médico Laerte, ele é vereador lá na cidade. A Câmara ainda não se manifestou a respeito deste assunto. Nós questionamos a respeito da situação parlamentar dele, se ele vai continuar atuando como vereador, se vai continuar recebendo salário. Claro, assim que eles se manifestarem, a gente atualiza aqui também. O caso segue sendo investigado aqui na delegacia de Igarapava. Nós conversamos com o delegado que está à frente destas investigações. Ele afirmou que acredita que outras vítimas também devem aparecer, já que agora elas sentem que elas não estão sozinhas e podem então também fazer esta denúncia. A gente, claro, vai seguir acompanhando este caso. André, o médico permanece preso de forma preventiva. Ele foi transferido para Franca, na cadeia do Jardim Guanabara, e esta prisão não tem um prazo para ser encerrada. André. Obrigado, Fernando, pelas suas informações ao vivo aí direto de Igarapava.